Fórum Mídias de hoje, 16 de julho de 2025. Agora que está na moda, nós estamos aqui, o nosso Jair Bolsonaro devidamente enquadrado pelo procurador, está faltando essa outra pessoa aqui que deu um grande prejuízo ao Brasil e que também foi muito responsável pela ascensão do Bolsonaro ao poder, que é o Sérgio Moro. Temos ele aqui recebendo o prêmio Faz a Diferença da Rede Globo. Talvez seja por isso que ele ainda não tenha sido devidamente enquadrado, né? Porque Sérgio Moro não existiria sem a Rede Globo, né? E agora o Dias Toffoli anunciou ontem no Jornal Nacional que o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, anulou todos os atos da Operação Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. Por que isso é tão importante? Porque o Alberto Youssef é simplesmente o pontapé inicial da Lava Jato, é o doleiro Alberto Youssef, que foi usado pelo Moro antes no caso Banestado. O Youssef já estava envolvido, e aí, quando ele foi flagrado numa questão que envolvia um lava-jato lá do Paraná, dali começou toda a operação. Agora, o curioso é isso aqui, ó. Isso foi anunciado ontem no Jornal Nacional. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, anulou todos os atos da Operação Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef, que assinou um acordo de delação em 2014, meses depois de ter sido preso. Toffoli afirmou que Youssef foi alvo de um conluio institucional do então juiz Sérgio Moro, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, e que o objetivo era pressionar o doleiro a colaborar com os investigadores para atingir alvos políticos determinados, sobretudo líderes do Partido dos Trabalhadores. Leia-se Lula. Na prática, as penas de Youssef serão extintas. Atualmente, ele está em regime aberto diferenciado, precisa se recolher em casa nos fins de semana. O agora senador Sérgio Moro declarou que a anulação reforça a impunidade e abre portas para novos escândalos. A defesa de Alberto Youssef diz que ele, chantagens e humilhações, que a justiça está sendo feita. E assim acabou a Lava Jato. Essa aqui é toda a notícia. O Jornal Nacional leu isto. E assim, a Operação Lava Jato, que chegou a dar origem a uma fundação que daria 2 bilhões de dólares aos procuradores de Deus lá de Curitiba, acabou assim, ó, num suspiro, numa nota-pé do Jornal Nacional. Sendo que o Alberto Youssef é o pai de tudo, a origem de tudo. Aqui o Wikipédia, a Operação Lava Jato foi um conjunto, é bom que o Wikipédia é um resumão, foi um conjunto de investigações realizadas pela Polícia Federal do Brasil que cumpriu mais de 1.000 mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, responsável, entre outros, pela morte de Dona Marisa, né? Visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina denominado Petrolão. A operação teve início em 17 de março de 2014 e contou com 80 fases operacionais autorizadas, entre outros, pelo então juiz Sérgio Moro, durante os quais prenderam-se e condenaram-se mais de 100 pessoas, sendo alvo de controvérsias e tendo seu término em 1º de fevereiro de 2021. O nome da operação deve-se ao uso de um posto de combustíveis para movimentar valores de origem ilícita, investigado na primeira fase da operação, na qual o doleiro Alberto Youssef foi preso. Youssef é um doleiro e empresário brasileiro
que ficou conhecido após o escândalo Banestado, em 2014, e teve seu nome ligado aos eventos investigados pela Operação Lava Jato, escândalo investigado e que envolve a multinacional brasileira Petrobras. Foi preso em março de 2014 por crimes de lavagem de dinheiro relacionados aos casos do Banestado e da operação que veio a se chamar Lava Jato, iniciando o cumprimento da pena de 3 anos em regime fechado, passando em março de 2017 para o regime de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. O Youssef chegou a ser condenado a um total de 122 anos de prisão, que foram reduzidos a apenas 3. Ele foi um dos que o Moro pegou e usou para falar de todo mundo, né? Agora, curioso, ex-vice-presidente, essa notícia é de 2015, ex-vice-presidente da Camargo Correia diz à CPI que conhecia Youssef e Janene. O doleiro Alberto Youssef e o ex-deputado José Janene, morto em 2010, são apontados como operadores do PP. PP era o partido que fazia dupla com o PSDB naquelas épocas. Fernando Henrique Cardoso e o vice era do PP. O deputado Janene, do Paraná, era apontado como mentor de esquema de corrupção na Petrobras. O Youssef afirmou a investigadores da Operação Lava Jato que só sobram 2 no PP. Lembre-se, isso aqui é matéria de 2014. O Youssef era doleiro, operador do Janene, Janene PP, adversário do PT. Adversário do PT. Aqui, o Sérgio Moro recebendo o prêmio Faz a Diferença, aqui o Ascânio Salema, diretor do Globo, e à direita um dos Marinhos, filho do Roberto Marinho. E, na época, quando ele recebeu o prêmio, o Moro disse: eu, como juiz, não posso fazer promessas. O que eu posso prometer, ou seja, acabou de falar que não podia fazer promessas e fala o que eu posso prometer, que é um dever de juiz, é fazer o melhor de mim para julgar o caso segundo a lei, as provas que forem apresentadas, respeitando os direitos dos acusados, das vítimas e da sociedade. O objetivo é sempre a aplicação da justiça de maneira imparcial, de maneira igual, julgando as provas do processo. E esse compromisso realmente eu tenho. Nós vimos, né? O Brasil todo viu, quando veio à tona a Vaza Jato. Não é? E ressaltou, isso é muito importante neste mesmo dia, que a imprensa tem tido um papel fundamental nas investigações. A gente sabe disso. Não no sentido como colocam de forma negativa, como uma espécie de conspiração, imagina. Mas sim levando a informação de tudo o que acontece no processo para o público em geral. Existe um compromisso com a veracidade do processo. É muita canalhada, é muita cafajestada. Ele pegou um telefonema da presidente da República e botou no ar no Jornal Nacional, sabendo que aquilo era ilegal, uma ilegalidade flagrante. Flagrante. Fora todas as outras ilegalidades flagrantes. Condenou por prova indeterminada, não tinha prova. Sobre um triplex do Guarujá que nunca foi do Lula, jamais foi do Lula. Uma coisa completamente fora do senso. Isso tudo, isso aqui que eu estou falando hoje, é só porque teve a notícia do Youssef hoje, estou falando do Youssef. O Brasil deve não apenas o julgamento do Sérgio Moro, porque ele tem que pagar pelas coisas que ele fez. Ele tem que pagar, porque não é possível que essa investigação, com todos esses números, tudo foi anulado, porque era tudo ilegal.
Ele pegou o processo, puxou para ele quando não era para ser dele. Não é? Tudo isso ilegal. Tudo isso ilegal. Além disso, está se devendo um filme, uma série que seja sobre a Operação Lava Jato, sobre o juiz Sérgio Moro e o papel dele e dos procuradores da República na ação contra o país, que causou prejuízos bilionários, perdas de emprego e tudo, não é? Que tivemos aqui no Brasil. Para no final ele virar isso aqui, ó, herói brasileiro, Sérgio Moro. Ninguém não lembra desse boneco do herói, do Super Moro, o herói brasileiro, hein? E depois vem isso, ó. Folha de São Paulo, mensagens mostram colaboração entre Moro e Deltan na Lava Jato. Tudo tramóia. Tudo para quê? STF abre inquérito contra Moro sobre suposta fraude. Ele está sendo julgado já agora. O ministro Toffoli, do STF, determinou a abertura de inquérito para investigar as acusações de irregularidades. Mostra-se necessária a instalação de inquérito neste Supremo Tribunal Federal para investigação sobre os fatos narrados, nos exatos termos em que pleiteados, na medida em que demonstra a plausibilidade da investigação de condutas em tese tipificadas como crime. E quais são essas atitudes? A PF pediu para investigar supostos crimes de concussão, fraude processual, organização criminosa e lavagem de capitais. A corporação defendeu a necessidade de oitiva de Moro, de sua esposa e atual deputada Rosângela Moro, da juíza Gabriela Hard, do deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol e de membros remanescentes do sistema da Justiça Criminal Paranaense que compuseram a força-tarefa da Lava Jato ou nela ou com ela atuaram. Para a PGR, caso os relatos de Tony Garcia sejam eventualmente comprovados, um deputado que disse que foi sequestrado e usado pelo Moro, eles apontariam para um desvirtuamento das decisões tomadas no âmbito da Operação Lava Jato. Tudo isso para quê? Para isso aqui, ó. Para chegar ao poder, botar no poder, porque o Moro ajudou a chegada, porque o Moro prendeu o Lula, que liderava folgadamente as pesquisas para presidente da República. Além de prender, ele liberou uma delação premiada fraudulenta do ministro Palotti e que prejudicou o Haddad e elegeu o Bolsonaro. E ele virou ministro da Justiça, botou a camisa do Flamengo junto com o Jair Bolsonaro e sonhava em ser ministro do Supremo. E agora está senador da República. Até quando? Até essas investigações andarem. E as investigações, eu acredito muito, que não andem, porque a Globo não cobre os crimes atribuídos a Moro da mesma forma que cobriu os crimes atribuídos a Lula quando Moro era o juiz. Por que não se põe? O caso Zucoloto, padrinho de casamento do Moro, acusado por Tacla Duran de pedir verba para conseguir um melhor acordo com a Lava Jato, as acusações de gente que pagava para os procuradores para não serem incriminados na operação, casos de palestras dadas exatamente para empresas para mostrar os caminhos para não serem investigados pela Lava Jato. Empresas pagavam para procuradores falarem lá compliance, mas na verdade era aprendam como nós investigamos para vocês não ficarem sujos aqui, paguem nossas palestras. Ficaram ricos todos eles nesse período. Tem que fazer uma investigação geral disso para ver até onde essas verbas, tudo isso aí foi ilegal. Mas a Globo não quer falar nisso, porque a Globo é corresponsável por isso. Prova disso é que o repórter da Globo de Brasília, que era o elo de ligação da equipe da Lava Jato com o Jornal Nacional, que fazia o meio de campo, não, isso assim não, vamos botar assim, vamos botar assim.
continua até hoje trabalhando em Brasília. É repórter da Rede Globo em Brasília. Então, não interessa para a Globo essa investigação, porque quando investigar, a Globo vai entrar, porque a Globo agiu mancomunada com o Sérgio Moro para afastarem o Lula da presidência da República, para botarem o Bolsonaro no lugar. E ontem, o triste fim da operação, triste, entre aspas, foi dado numa notinha coberta. Alberto Youssef Pereré, papapá, acabou. Aquilo que era dinheiro jorrando, aquela coisa toda, acabou numa nota coberta. Nem uma imagem, nem uma declaração, as declarações lidas apenas. Uma notícia pequenininha. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Espero que o Bolsonaro seja julgado. Está faltando chegar a vez do Sérgio Moro.